Irmãos amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste domingo, dia do Senhor. Gostaria de compartilhar com você mais um trecho da palavra do Senhor. Assim, o Conselho da Igreja Presbiteriana em Tambaí tem feito, domingo após domingo, trazendo uma parte da palavra do Senhor acompanhada de um devocional. Que o Senhor nos fale através da sua palavra. O texto que irei ler se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 20 e versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Amados irmãos, este é um salmo em que o próprio Davi é o autor. E em algumas Bíblias nós teremos a inscrição que este salmo trata-se de uma oração feita ao rei, em favor do rei. O próprio Davi traz esta oração e faz esta oração ao Senhor Deus. Nos versos de 1 a 4, ele explicita esta súplica ao Senhor. Ele inicia dizendo: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então ele faz esta súplica nos versos de 1 a 4. A partir do verso 5, ele traz então o que alguns vão chamar de júbilo ao Senhor e de declaração de que o Senhor Deus é aquele quem deve ser celebrado em todo o tempo. Percebam que, ao mesmo tempo que o salmista Davi, ele ora ao Senhor, ele sabe que essa resposta, que a resposta à súplica que ele tem feito, somente virá do Senhor, seu Deus. Por isso, ele traz, do versículo 5 ao versículo 7, um motivo de alegria no Senhor. Ele diz: celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. O verso 6, ele ainda diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. O salmo também, ele é messiânico e trata-se aqui de Cristo, o ungido do Senhor. Porém, amados irmãos, eu quero que nós fiquemos apenas com esse trecho do salmo, em que fala que o Senhor nosso Deus é aquele em qual nós iremos nos gloriar. Em dias, irmãos, em que nós temos vivido, temos passado por momentos tão difíceis, em que muitos de nós tememos o pior acontecer. Tememos não saber para onde iremos. E aqui não falo apenas por causa da pandemia que vivemos, por estes dias em que nós temos que ficar distantes uns dos outros, mas falo também pelas perturbações, pelos problemas que têm sido causados na nossa nação, sejam problemas de ordem social, econômica ou moral. Venho lembrar os irmãos que, assim como o salmista explicou e deixou claro e declarou que não haveria confiança em carros ou em cavalos, e aqui o salmista fala de algo que está ao alcance da força humana. Aqui o salmista fala de poder humano, por isso ele diz, alguns confiam em carros, alguns confiam na força dos seus braços, alguns confiam nos seus poderes ou no poder das suas mãos. E é fácil entender que aqueles que confiam em carros ou em cavalos, utilizando-se do exemplo do próprio salmista, tendem a se desesperar quando os momentos difíceis chegam. Eles tendem a ficar desesperados, sim, porque
aquilo a que eles confiavam agora naquele momento está a lhe desapontar. Porém, o salmista diz que nós não somos como estes ímpios. Nós não somos como aqueles que confiam na força dos seus braços, ou naquilo que eles têm, ou naquilo que lhes dá poder. Mas nós confiamos no Senhor. Em outras palavras, nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. Nós honraremos ao Senhor nosso Deus, porque dele sim é quem virá a nossa paz. O salmista ainda continua a explicar e ele diz no verso 8, eles, os ímpios que acreditam na força das suas mãos, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, mas não por causa da nossa própria força, não por causa do nosso poder ou porque somos mais fortes do que eles, mas porque o Senhor Deus é quem dá a vitória ao rei. E o verso 9, ele vem dizer justamente isso. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Nós sabemos que toda a nação de Israel dependia de que o rei fosse vitorioso para que pudesse estar bem. Se de fato o rei passasse por tribulações, e o rei aqui trata-se do reinado e não apenas da pessoa do rei, o povo gemeria, o povo sofreria, padeceria. Mas quando o Senhor Deus dá vitória, o Senhor Deus é aquele que traz a paz. Não é aquele que traz uma paz momentânea. Talvez em momentos como este a gente é levado a nos perguntar, Senhor Deus, até quando isto? Mas, irmãos amados, não sejamos como os ímpios, que se desesperam a troco de nada, que quando olham para os lados não conseguem identificar em que de fato confiam. Mas nós sejamos como o salmista, Davi, que declarou, nós não confiaremos nas nossas forças, nós não confiaremos em carros, em cavalos, ou em dinheiro, ou em poder, mas nós faremos menção, nós nos gloriaremos em o nome do Senhor Deus, porque Ele sim é aquele que pode trazer paz às nossas vidas, é aquele que pode trazer soluções aos nossos problemas de acordo com a sua vontade. Por isso, irmãos, que o Senhor Deus nos dê força, coragem, que nós estejamos sempre aptos a confiar no Senhor. Não é governo, não são pessoas, não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho, não é a força do nosso suor, e sim o Senhor Deus, que nos trará segurança, que nos fará estarmos em paz. Irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e que nós continuemos a orar. Façamos como o seu servo Davi, que ao declarar que nós confiaríamos no Senhor, continuou a sua súplica. Que nós continuemos, irmãos amados, a suplicar pela graça do Senhor, pela cura do Senhor, pela paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.